Olha, temos 3 minutos. Dá pra ter uma saideirinha rapidinha aí? Tem uma insana, vamos? Uma insana. Claro, é importante. Eu A gosto gente atender o das pessoal. É importante, cara. Vamos lá. Interpretações bíblicas. Tá bom, então. Ô Caio, o que significa o versículo orai sem cessar, uma vez que é humanamente impossível ficar orando da forma clássica que imaginamos? Primeira coisa que não é da forma clássica. Quem foi que te ensinou a forma clássica? Forma clássica não existe. Forma Quando os clássica de orar. discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, o que é que Jesus fez? Jesus disse, quando orardes, orareis assim. Ele não disse, ajoelhai, fechai os olhos, erguei as mãos. Oração para ele é um conteúdo. Não é um movimento, não é um gestual, não é uma falação. Ele mesmo chegou a dizer, e não useis de vãs repetições. Então orar sem cessar é um espírito. É um espírito de vigilância, É uma levada. de atitude. A tua interpretação é com oração. Tudo que você faz é com oração. Não é aquela oração, como você disse, clássica, chata, que não é nem oração. É uma peroração. Isso. A verdadeira oração é um espírito. É orar no espírito. Você olha para uma criança longe, do outro lado da rua. Se você olha com oração, você diz, Senhor, abençoa essa criança. Não é porque a criança está sangrando, não é nada, é que você abençoa. Você olha para alguém que está numa dificuldade, você não tem como daqui fazer nada, mas você diz, Senhor, por favor, provê uma saída para ela. Você vê televisão ou vê notícias tristes, você ora. Eu, quando estou assistindo televisão, estou o tempo todo orando pelo mundo. Ou pelo país. Eu ouço uma notícia, mas eu imagino a dor pessoal, a casa da pessoa, a mulher, os filhos, os netos do indivíduo. Meu Deus, esse cara velho fazendo essa loucura, e os netos desse homem. Como é que estão se sentindo? Eu oro pela casa dele. Sem cessar. É normal, é natural. Vira pensamento. Até mesmo quando você se percebe com um sentimento ruim, com um pensamento ruim, você imediatamente transforma aquilo em oração. Você recicla o sentimento na oração e diz, Senhor, que sentimento mais estranho esse que eu estou alimentando? Eu não vou alimentar isso não. Você fala com a sua alma em oração e você leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Então orar sem cessar é não parar de pensar, é não parar de ser lúcido, é não parar de olhar a vida com luz, é não parar de prestar atenção na existência com amor. Isso é orar sem cessar, é ver a existência com compaixão, é ter olhos de perdão. Isso é ter uma vida de oração, uma vida que proclama com os atos que todos nós temos o mesmo Pai que está nos céus, que por nossas ações nós nos santificamos para Ele, nos separando da maldade para servir ao amor. Assim santificado seja o teu nome. Com ações de justiça e graça nós dizemos, venha o teu reino. Submetendo-nos ao amor de Deus, nós dizemos, seja feita a tua vontade. Buscando o padrão celestial do melhor, nós confessamos assim na terra como nos céus. Trabalhando honestamente, levando o pão para casa, nós agradecemos pelo pão que é nosso, portanto não é só meu, eu também peço pão para todos, e eu também tenho a alegria de compartilhar o pão com todos. Isso é orar sem cessar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É sair para trabalhar todo dia, é essa oração. É voltar grato do trabalho todo dia, é esta oração. Dividir o pão com quem precisa, é esta oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu vou perdoando pessoas, erros, equívocos, falhas, e não preciso nem pedir perdão, porque quando eu vou perdoando o meu próximo, eu vou sendo perdoado. Quanto mais eu genuinamente perdoo, mais genuinamente eu estou perdoado.
e não nos deixes cair em tentação. E a maior fonte de tentação sou eu. Como diz Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, isso não tem nada a ver com o diabo. Quando eu digo não me deixes cair em tentação, eu estou dizendo, Senhor, eu vou olhar para o meu próprio coração, eu não darei folga aos caprichos do meu ser. E dá-me forças para discernir e perceber. Livra-me do mal, porque o grande mal sou eu que posso fazer a mim mesmo, entregando-me aos caprichos do querer e fazendo só o que seja da minha própria vontade. Eu quero que seja assim, porque teu é o reino sobre mim, tu é a glória para todo sempre. Amém. Isso é uma vida de oração, isso é um projeto de vida. Oração é viver. Pega o meu livro, Oração para Viver e Morrer, e o meu livro, Um Projeto de Espiritualidade Integral. Leia pelo menos esses 2 livros e você vai entender. Vamos lá, Caião, tem uma amiguinha escrevendo aqui, ela já tem uma semana que mandou essa mensagem. E vamos lá. Caião, responde para mim, por favor. Primeiro ela fala saudação. Bom dia, Caião, amo você em Cristo. Amém, obrigado por tudo. Minha filha. Mas me responde, por favor. Jesus atende oração de coisas materiais ou não adianta pedir que Jesus não atenderá? Minha filhinha, você não ouve o Pai Nosso que você ora? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é isso? É pão nosso de cada dia, comida. Eu vou comer daqui a pouco. Claro, a gente leu o Evangelho. Curou doentes, purificou leprosos, multiplicou pães. Coisas materiais, transformou água em vinho. O Deus é o Deus da vida. É o Deus da necessidade humana também. Eu trabalho e oro. Eu vou andando e chorando enquanto semeio, mas com fé, sabendo que eu voltarei com júbilo, carregando os feixes e o resultado. Há coisas que eu vou adquirindo e Deus vai me dando, porque eu vou trabalhando consistente e continuamente, e há coisas que caem sobre mim como um maná surpreendente, sobre o que eu apenas tinha orado, e a visitação ali na frente é algo surpreendente, que eu não posso nem explicar. A minha vida, por exemplo, foi um quebrar da lei de causa e efeito o tempo todo, porque eu fui visitado com sempre muito mais do que a minha vida justificava em si, causava em si, continuo sendo filho de um efeito na graça que é maior do que qualquer causa humana em mim. Eu não sou causa de nada que me acontece como efeito da graça em todos os ambientes, tanto no mundo físico, concreto, acerca do qual eu tenho recebido durante meio século intervenções lúcidas e conscientes do que Deus tem feito em meu favor e da minha manutenção e da minha saúde e dos meus queridos e daqueles pelos quais eu oro, atendo e ajudo, como também de coisas espirituais, invisíveis, indiscerníveis, que só são verificáveis pela apropriação da fé no coração, mas é claro que sim. Lê a palavra, minha filha, o Novo Testamento. Se você lê, você é uma menina inteligente, se você começar a ler de carreirinha, de Mateus em diante, ou aí no YouTube, você escrever Evangelho de Carreirinha, e naquela busca interna do meu canal, dentro do meu canal tem uma lupa. Dentro, não é a do YouTube, é dentro do Caio Fábio. Aí lá você escreve Evangelho de Carreirinha. Busca ali que vai aparecer todo o Novo Testamento, o Evangelho de Carreirinha, dentro dessa lupa. É Novo Testamento, tá? Novo Testamento de Carreirinha. Então você vai encontrar tudo, de Mateus para frente, tá aí. Tá aqui, ó. Aí só basta você clicar num e fechar os olhos. Gera playlist do lado de cá, ó. Que vai virar um podcast. Aqui, ó. Gerou a playlist aqui, ó. Isso. Aí ele vai embora. Essa aí menina você aqui vai, é a propaganda. Você vai de Gênesis, de Mateus 1 até Apocalipse 22. Isso. Aí. Comigo fazendo a leitura todo dia. Então deixa ficar tocando para você ir ouvindo a palavra. Porque a sua pergunta é de quem está totalmente perdido. Só ouve pregação de pastor em igreja, mas não lê o Evangelho. Porque quem lê o Evangelho sabe que Deus é Deus de tudo.
das coisas visíveis e das invisíveis, do pão que eu preciso de maneira material e do alimento espiritual que eu necessito totalmente e que é invisível e imponderável, o qual eu me aproprio pela fé na palavra. Então, Deus é o Deus do todo, é o Deus de todos, é o Deus de tudo. Só basta saber disso. Mas você precisa absorver o ensino dos evangelhos, do Novo Testamento, porque é em Cristo que eu aprendo Deus e somente em Jesus que eu discerno Deus. Um beijo, meu filho.